E hoje eu tenho o prazer de receber aqui do meu lado direito o Wilson Lourenço, ex-presidente da ACE Guarulhos. Seja bem-vindo, Wilson. Muito obrigado, Roberto Samuel. É um prazer estar aqui no seu programa mais uma vez, dessa vez para discutir um pouco da Associação Comercial de Guarulhos. Do lado está o nosso amigo Jorge Tayar, também ex-presidente da ACE Guarulhos. Seja bem-vindo, Jorge. Obrigado, Roberto. Boa noite a você, a todos os telespectadores, ao meu companheiro Wilson, ao meu companheiro William Panek. É uma satisfação muito grande retornar esse seu programa. Completando a mesa hoje, ele que é ex-vereador, empresário na cidade de Guarulhos e ex-presidente da ACE Guarulhos, o William Panek. Seja bem-vindo, William. Boa noite, Roberto, Wilson, Jorge. É um prazer mais uma vez estar aqui nessa casa para debater os assuntos da nossa cidade e hoje falar sobre a nossa querida Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos. Câmera de vocês é aquela ali. Quem está nos acompanhando, a arquiteta Magda Berberich está dando boa noite para nós e Martinho Riso está dando uma boa noite especial para nós. Martinho Riso, que deveria estar aqui, mas também com essa questão de chuva, Destinho Pompeu também está preso no trânsito. Bom, por que nós estamos aqui? Bom, vamos deixar primeiro o Wilson Lourenço explicar. Por que esse programa de hoje, Wilson? Bom, primeiro, Roberto, porque a Associação Comercial completa esse ano 60 anos de atividade, né? E é uma entidade assim, muito querida por todos nós associados, por nós ex-presidentes, para todo mundo que colocou um tijolinho a mais para fazer a entidade crescer para o tamanho que ela é hoje. E desde o ano passado a gente vem percebendo alguma movimentação um pouco estranha, tal, mas culminou, né, de um edital de convocação, onde o atual presidente da gestão, da diretoria executiva, convida então os associados, convoca os associados para que amanhã, né, a partir das 10h30 e depois em segunda convocação às 11 horas, uma assembleia para decidir a respeito de uma prorrogação de mandato, coisa que não se via há mais de 25 anos na entidade, né? Então, imediatamente, né, a gente sabendo dessa convocação, a gente começou a conversar com alguns associados, conversar com as pessoas, conversar com os diretores, conversar com os ex-presidentes e existe, infelizmente, né, uma situação, né, que boa parte, né, dessas pessoas não querem, né, que haja uma prorrogação de mandato, principalmente porque isso fere um princípio que foi instituído na entidade desde 1996, 97, ou seja, há muito tempo, né, de que não é salutar para a entidade, não é salutar para a cidade de Guarulhos a gente ter, né, pessoas se perpetuando à frente de uma entidade. Nada impede, né, de uma pessoa ficar um mandato, ser reeleito, depois sair do cargo e depois, se quiser, né, sem ser um mandato subsequente, colocar de novo o seu nome para aprovação. Se foi um nome que realmente conseguiu fazer um bom trabalho, ele pode ser reeleito, pode ser eleito novamente para um terceiro mandato, mas não subsequente, né, não consecutivo. E é claro, né, que quando ele coloca lá uma prorrogação de mandato, né, o que garante que em 2025, se por exemplo, né, a gente conseguirmos 10 mil associados para a entidade, ou seja, multiplicar por 5, não ser convocada uma nova assembleia para prorrogar de novo, né, o mandato, né? Então, ou seja, é uma série de questões que aí eu vou dar oportunidade também para os outros também falarem, né? Mas a gente acredita que quem vivenciou a entidade, quem conhece a história, quem sabe por que não é permitida esses mandatos consecutivos, com certeza estará lá amanhã como associado votando contra essa proposta. Eu vou pedir para o pessoal que está nos acompanhando, é importante você estar nos assistindo, mas também deixar uma mensagem aqui para saber que vocês estão nos acompanhando, entendeu? Me diga de que bairro você está nos acompanhando, que é extremamente importante, até para a gente registrar que eu estou vendo muita gente aqui, mas apenas 26 mensagens por enquanto. Então, quero que você mande sua mensagem até para registrar. Vamos deixar claro que o Jorge Tayar, ele está aqui como empresário e ex-presidente da ACE Guarulhos. Ele está aqui na qualidade de ex-presidente. Por que esse programa é importante para você, Jorge? Roberto, ratificando o que o Wilson falou, né, corroborando com a fala dele, não tem o porquê deles propor por mais um mandato sem eleição, né? Ele quer prorrogar por mais 2 anos e ele usa, em nossa opinião, nós discutimos bastante sobre isso, né? O argumento que ele usa é a pandemia.
Então, que projetos que estejam em andamento, que ele quer dar continuidade. Nos últimos 20 e poucos anos, como o Wilson disse, né, seu Anunciato, o Décio Pompeu, o Wilson Lourenço, eu e na sequência o Panek, todos os projetos que um começava, o outro dava continuidade. Então não justifica, se é que existe algum projeto que ele precise terminar, não justifica que ele permaneça na diretoria. Dessa forma com que ele está fazendo. Muito bem explicou o Wilson que ele tem essa possibilidade de retornar, mas dentro do que prevê o estatuto vigente. Se fosse conduzir esse pensamento dele por causa de pandemia, dessa forma, presidente da República, governadores, prefeitos, vereadores, deputados, senadores, também poderiam pedir a prorrogação de mandato. Então, como é que faria isso? Outro argumento, eu acho que o Panek também que deve abordar isso aí, sobre as associações comerciais do Estado de São Paulo, né? Como é que estão se comportando? Então, fica aqui esse registro, né, da minha parte, que não compactuo, não concordo, e outros tantos associados, tem pessoas da própria diretoria que não compactuam com essa ideia dele. Então, nós estaremos sim nessa assembleia que será amanhã, e o voto desses 3 aqui e outros tantos será contra a prorrogação desse mandato. Nos acompanhando, Gilmar Loredo. Boa noite a todos. Boa noite, Jorge, Wilson e Panek. Boa noite, Roberto. Estou na praia, mas estou acompanhando. Ele está dizendo que ele é contra a perpetuação do poder. Um abraço. Eu queria deixar bem claro que o programa Tribuna Livre não está em nenhum momento de pessoal. De um lado, desses que são 3 amigos, e do Silvio, que também é meu amigo. O programa é a Tribuna Livre, entendeu? E independente de qualquer coisa, a coisa não é pessoal. Não é pessoal, tá certo? Não é pessoal. Os 3 são meus amigos há muitos anos e o Silvio também é meu amigo. O programa é livre, tá certo? William Panek, ex-presidente, ex-vereador, ex-secretário também municipal aqui na cidade de Guarulhos. Por que está aqui nesse programa hoje, William Panek? Roberto, quero deixar bem claro aqui a minha posição. Eu deixei a Associação Comercial há quase 2 anos, a Prefeitura, no cargo de secretário também, e você é testemunha disso, Roberto, que eu me afastei totalmente da mídia, me afastei, Verdade. Me desliguei da política, fui cuidar dos meus negócios. Você é testemunha quantas vezes você me chamou para vir no seu programa, outras pessoas da mídia me chamaram. Eu sempre declinei porque eu achei que o meu momento, meu ciclo tinha fechado. Mas quando o Wilson me chamou e algumas outras pessoas me avisaram do movimento que estava acontecendo na nossa querida entidade, eu não podia me furtar de me posicionar. Aqui eu queria te agradecer e, mais uma vez, valorizar a sua isenção e imparcialidade. Porque um jornalista ele tem que retratar os fatos. Nós estamos aqui hoje exclusivamente para retratar os fatos para você, associado, que é o protagonista dessa entidade, para que você consiga criar o seu senso de discernimento e formar a sua opinião do que é certo e o que é justo para a nossa entidade. O Silvio Alves, meu amigo, gosto muito dele. Quem sucedeu, na verdade, quem ele sucedeu, na verdade, foi Wilson Caldas, que era um acordo entre nós para trazer estabilidade e harmonia para a nossa querida entidade. Porque esse momento é um momento triste para nós, eu acho que para todos aqui. Porque o Silvio hoje conseguiu uma coisa, ele conseguiu criar mais uma disputa dentro de uma entidade que há 8 anos estavam vindo na paz, na tranquilidade, acima de tudo, no bem daquela entidade, sem vaidades. Enfim, o Silvio, ele ia suceder o Wilson Caldas, porque o Wilson Caldas teve um impedimento, que era um decano da nossa entidade, um cara que era chapa única, e ele teve impedimento de documento e ele, como os outros vice-presidentes não poderiam estar lá porque tinham projetos pessoais, ele ficou à disposição do Wilson para que o Wilson pudesse se habilitar 6 meses depois assumir a associação comercial, que não o fez isso. Não o fez isso. Por que eu estou recordando isso?
Porque essa atitude de falar uma coisa sentado e não falar de pé é ruim não só para a entidade. O Panek, um minutinho só, tá com probleminha o microfone do Panek? Tá ok aí, Aninha? Tá ok? Ah, desculpa. É que me veio uma informação que o pessoal tá tudo ligado aqui. Mas ainda bem, tá bom, que às vezes a gente quer cortar o raciocínio, mas isso aqui é um momento mais espetacular para que a gente seja o retrato vivo da história. Porque quando aconteceu isso, já sinalizou-se uma conduta. Quando o Wilson me falou, e a diretoria falou que ele estava fazendo um movimento para prorrogar, né, o mandato dele por mais 2 anos, porque a FACESP e a CACB, quem nos assiste sabe que nós temos uma federação. A associação comercial, ela é parte de uma rede de entidades. São 540 entidades. E eu tive o prazer também de ser vice-presidente da região do Alto Tietê. Então eu conheço bem a nossa federação. E ele falava que era uma determinação, uma recomendação de estenderem os seus mandatos às associações comerciais. Aí eu fui numa reunião de conselho e eu fico muito à vontade, viu, Roberto Samuel? Pode puxar, desculpa, o pessoal está reclamando com o sonzinho ali do Panek, e o Panek tem uma voz maravilhosa, não é essa voz... Mas não é a voz, é o conteúdo que incomoda. Então, vamos arrumar o microfone dele aqui, e eu quero... Então, só para completar, Roberto, só para completar... Não, pera um pouquinho, vamos colocar o microfone bonitinho aí, e eu só quero registrar aqui, tem muita gente nos acompanhando, viu? E a gente também tem que botar eles aqui e dizer pelo menos o nome, viu? Opa, quem? Fernando Mauro Treza está nos acompanhando aqui. Augusto Tolentino. O Fernando Treza está dizendo assim, ó, acompanhando o importante debate aqui. Grande abraço para o Fernando. Augusto Tolentino de Brasília. Doutor Augusto Tolentino nos acompanhando. Eduardo Caldas. Fala, meu amigo Roberto. Um abraço a todos. O Fernando Mota está dizendo que esse programa vai ser reprisado várias vezes na TV Guarulhos, canal 3 e 508. Agradecer a ele. Augusto Tolentino, Roberto, transmissão perfeita no aeroporto aqui. Opa, abraço a todos os amigos. Café com Gás está nos acompanhando aqui. O Augusto está dizendo que o microfone do Panek não estava muito bom aqui. Então nós estamos todos aqui preocupados. E está todo mundo nos acompanhando. Veja só, viu? Pelo canal do YouTube, viu, Panek? Também no YouTube aqui está nos acompanhando. E eu estou aqui preocupado aqui para que todos tenham o melhor canal possível aqui. Obrigado ao pessoal que está nos acompanhando, enquanto acerta o microfone. Eu vou pedir para a Jéssica jogar a câmera aqui no nosso amigo Wilson Lourenço, enquanto acerta o microfone lá. Wilson, muita gente estava me fazendo a seguinte pergunta, mas ele não fez um bom trabalho? Ele fez um bom trabalho. Esse bom trabalho também não mereceria um outro mandato devido à pandemia? Mas se ele fez um bom trabalho, né, é isso mesmo que a gente quer, que haja uma sucessão para que outras pessoas também consigam colocar mais um tijolinho de crescimento na entidade. Eu acho que desde a gestão do Luiz Roberto Mesquita, né, depois veio o Anunciato juntou dinheiro para comprar o terreno, o Décio teve a coragem e a ousadia de construir o prédio que é sede da Associação Comercial, uma das únicas entidades de classe que tem sede própria, é a Associação Comercial, é trabalho de todo esse grupo. Depois eu assumi o prédio, pagamos as dívidas, equipamos o prédio, o Jorge veio depois, ou seja, cada um, né, teve lá o seu papel no sentido de fazer a entidade crescer. Então o Silvio também representou muito bem, enfrentou a pandemia, é verdade que ele teve grande dificuldade, conseguiu aumentar o número de associados, parabéns também. Agora, se existe alguma outra pessoa querendo ser presidente, ele está tolhindo esse direito de alguém querer ser presidente também, né? E outra coisa, Roberto, não é que ele se afastando e colocando alguém, né, da confiança dele, participando de uma eleição, nada impede de 2025 ele se candidatar de novo e voltar a ser presidente. Então não há nenhum cerceamento de vontade dele de querer continuar à frente da entidade. E uma outra coisa, né? Nós poderíamos convocar uma assembleia para reduzir o mandato dele? Seria certo? Ou seja, se ele está eleito para cumprir o mandato até dezembro desse ano, associados poderiam convocar uma assembleia e reduzir o direito dele a completar o mandato? É claro que não.
como também não é possível ele querer, sem fazer uma eleição, prorrogar o mandato. Né? Então é simples assim, ou seja, se não pode uma coisa, não pode outra. Vamos voltar. Que hora que nós estamos aqui, hein? Vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo? Ou você quer complementar Não, só a ideia? Complementar o raciocínio. Vamos lá, vamos no PANEC aí. É importante. Ele quer. Porque é o justo motivo. Exatamente. A gente tem que voltar, só recapitulando e só acrescentando o que o Wilson falou sobre a corrida de bastão, né, Jorge? Porque o Décio Pompeu construiu um prédio que nem ele sentou na cadeira no prédio. Ele construiu mesmo para as outras gestões. O Jorge me entregou uma entidade capitalizada, eu entreguei uma entidade capitalizada, uma das poucas que tem verba, por isso que tinha voz, né? Que a gente tinha toda uma estrutura, enfim. Então, quando se pleiteou isso, alegando a FACESP, nós fomos à reunião de conselho e, Roberto Samuel, eu fico muito à vontade porque eu materializei isso no conselho, registrei em ata e na presença do presidente, que é meu amigo. Eu falei para ele, isso não procede, a Associação Comercial de São Paulo vai ter eleição e teve na última sexta-feira, ela fez a alternância de poder. Eu acho que não é necessário isso, essa justificativa não é plausível. Então, levando a erro também a diretoria dele. E deixei registrado uma situação que eu quero que você, associado, entenda também. Muitos dos diretores e vice-presidentes acompanham a associação comercial há 10, 15 anos. Isso é até um demérito para essa diretoria, porque política de associação não é de gestão, é de associação. As pessoas passam e os projetos continuam. E eu acredito que tem muita gente gabaritada lá, que se doa para continuar os projetos, como continuaram na minha gestão. Um dos produtos que o Silvio começou na minha gestão, que eu comecei e ele potencializou, que é o Café de Negócios, que é um excelente network, é o Carlos Dias que toma conta, que está à frente, que faz isso e até replica isso na sua vida comercial. E eu tenho certeza que é um cara que nunca vai esmorecer ou vai deixar de fazer por causa da alternância do poder. Oxigenar a entidade é uma coisa essencial. Nós temos ali uma entidade que é autônoma, como o Wilson falou, 60 anos vai fazer. Eu acredito, e até me dá surpresa para o Mesquita, um presidente que eu tenho autoestima, que ele que criou essa cultura da alternância de poder. Nós saímos antes dele de uma gestão de quase 10, 12 anos que não foi saudável para a associação comercial. E ele, sim, criou essa alternância de poder, avançou a entidade, foi até avalista em alguns momentos dessa entidade para que a gente conseguisse ter essa estrutura. Então, a gente está aqui para o bem comum. Não está contra, viu, Roberto, a ninguém, nenhum tipo de pessoa, mas nós estamos, sim, contra condutas. A associação, para dirigir uma entidade, isso eu falo como você já verbalizou, às vezes a pessoa fala, tá falando porque queria ser, né? Tá falando porque gosta. Eu não tenho intenção nenhuma de voltar à frente da associação comercial, não tenho intenção nenhuma de voltar à Câmara Municipal, não tenho intenção nenhuma de pegar nenhum tipo de cargo. Eu, como eu falei, encerrei meu ciclo. O que nós temos agora é que à frente da associação comercial temos que ter uma pessoa que leve parcimônia, uma pessoa que seja referência e também crie produtos e soluções para ajudar o dia a dia do empreendedor, Roberto. Então, só para deixar bem claro que a justificativa inicial era uma justificativa falha e errada. Marco Aurélio Ferreira Pinto dos Santos, a tradição democrática da CE já vem há tempos. A prorrogação de mandato é um terceiro mandato, vedado pelo Estatuto Social da entidade. Jandilisa Graçano também está nos acompanhando. Vamos para o comercial? Você quer... Eu queria só complementar, né, aquilo que o Panec falou. A associação, Roberto, é para associar as pessoas. Né? Infelizmente, né, o que nós estamos discutindo aqui é uma situação que está dividindo pessoas. Né? E não são quaisquer pessoas, né? São pessoas que lutaram, trabalharam, se dedicaram, tem suor lá de todo mundo. Então é isso que a gente fica mais chateado ainda, porque, poxa vida, não precisava de nada disso. Era simplesmente praticar o que está no Estatuto, convocar a eleição, colocar quem seja o melhor lá e continuar para frente. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com mais um presidente da ACE aqui conosco. Eu estou trazendo mais um ex-presidente aqui, dizendo o seguinte, que ele está aqui para falar sobre a ACE Guarulhos. Eu sei que tem pessoas que não gostam, né? Mas fazer o quê, né? Esse é o preço de fazer jornalismo em Guarulhos. Do meu lado, o meu amigo Décio Pompeu. Seja bem-vindo, Décio. Boa noite, Roberto. Boa noite, amigos aí do Tribuna Livre. Boa noite, nossos pares, ex-presidentes
Comigo somos 4 aqui na mesa, mas nós temos aí a obrigação, o dever e a procuração para falar em nome do 5º presidente, que é o Anunciato Tomeu, dos homens que mais horas cívicas na história, junto com o Wilson, com o falecido Wilson Caldas, prestaram serviço para a entidade. Eu acho que isso a gente é obrigado a falar. Isso hoje, Roberto, primeiro parabéns pela coragem, porque a gente sabe o que é hoje você colocar 5 ex-presidentes numa campanha hoje de verdadeiros monstros aí, né? Uma campanha política de entidade. A entidade é muito séria, muito grande, e a gente sabe as represálias que a gente vem sofrendo pessoalmente, e na mídia não é diferente, até porque nós também temos mídia na cidade, né, Roberto? Então isso é um programa histórico, nós falamos aqui também em nome do 5º presidente. Agora, é um programa histórico por quê, Roberto? Eu não posso deixar de afirmar isso. Porque colocar 5 presidentes, 5 ex-presidentes, alinhado com a mesma conversa, com o mesmo perfil, numa das maiores, se não a maior entidade da cidade, no mínimo tem que acender uma luz vermelha para você associado, para você guarulhense, que algo vem acontecendo de errado dentro da associação comercial. Né? Nós não temos aqui, como o Wilson muito bem falou, desculpe pelo atraso, eu estava no trânsito, mas o Wilson falou muito bem que cada um fez a sua participação, colocou o seu tijolo, se dedicou, e nós sempre tentamos ter transparência na entidade, e que a entidade não é um projeto de uma pessoa, é um projeto de um grupo de pessoas que se juntam para o bem da cidade. E olha, as pessoas não gostam de mim pela minha clareza, transparência e sinceridade de papo reto. Presidente de entidade, presidente de associação de amigos de bairro, que quer ficar eternamente sentado no cargo, Roberto, é porque tem alguma vantagem. Porque ser presidente da entidade, como eu fui, Panek foi, Anunciato foi por várias vezes, o Wilson foi e o Jorge foi, é um sacrifício de hora cívica, porque você deixa o teu negócio. Você se dedica várias horas, precisa ter uma estrutura muito grande, e olha, quando você volta, eu tenho certeza que todos os 4 aqui, quando voltam para o seu negócio, a hora que acaba o seu projeto dentro da entidade, você pega a tua empresa de cabeça para baixo, e eu tenho certeza que aconteceu comigo e com outros pares, né? Então, eu faço coro a essa não aumento de mandato, porque isso não é uma prorrogação. Isso não é uma prorrogação. Isso é mais um mandato no tapetão. Seria uma prorrogação se convencessem a gente, falasse assim, olha, nós temos um negócio que nós estamos construindo e que atrasou e nós precisamos de mais 4 meses. Seria uma prorrogação. E aconteceu exatamente isso na minha gestão, Samuel. Está aqui os presidentes, todos participavam aqui. Eu me dediquei à construção do prédio, não tinha dinheiro, todo o dinheiro nós colocamos no prédio, era um objetivo nosso, era o projeto da minha gestão, empurrado e apoiado pelos outros ex-presidentes, diretores, secretários, pessoas de bem que passaram lá, e nós se dedicamos a isso. Então, assim, é um sacrifício você estar à frente de uma entidade. Então, esse o nosso ordenamento de voz que a gente quer mostrar para você associado, que alguma luz tem nisso. Quando fala aqui, você fez uma pergunta, o que você acha, tal, eu acho o seguinte, todos os presidentes fizeram a sua parte com excelência. Aliás, se eu perguntar aqui, o Gás está perguntando agora, mas outros já perguntaram, de 0 a 10, qual a nota que vocês dão para a gestão do Silvio? Eu não vou dar nota para a gestão do Silvio, eu vou falar que a gestão é muito boa. Nós não somos oposição, nós não estamos aqui para fazer crítica nenhuma, nem ao Silvio, nem à diretoria. Nós estamos aqui para manter a ordem e a CE ser mais uma vez exemplo daquilo que não acontece na política da cidade e nem em algumas outras entidades na cidade. Que pessoas sentam lá e aquilo vira o escritório da pessoa, vira o negócio da pessoa. E olha, Silvio, nós sabemos do crescimento do seu negócio, nós temos que aplaudir você como empresário. Como presidente da entidade, temos que aplaudir, mas eu acho que isso vem arranhando a sua imagem. Nunca houve 5 presidentes sentados tentando contrariar ou contradizer ou contrapor um presidente na história de 60 anos.
E olha, se você quer ser candidato a algo, eu vou falar pelos outros. Nós achamos isso super natural e adoraríamos talvez apoiar um candidato a qualquer cargo público, sendo a prefeito ou não, ou qualquer cargo público, sendo presidente atual, presidente antigo, diretor, conselheiro, desde que com posturas antipolíticas, que é isso que as entidades sérias criticam. Elas desenham e discutem os vetores e os problemas da cidade. E se você não está lembrado, Silvio, quando você entregou aquele prêmio para mim, aquilo foi um pedido especial no café que eu fiz para você. Porque entre das coisas boas que você fez, você deixou as discussões importantes da cidade totalmente de lado. De lado. Nunca mais se discutiu os problemas, como se nós tivéssemos hoje com uma Guarulhos maravilhosa. E a gente sabe que não é verdade. E esse é o papel da entidade, ainda mais você, se é que você tem pretensão política. Nos acompanhando, Evanildo Ferreira, mandando um abraço para o Wilson, Sávio Júnior, grande presidente da CE, aprendi muito com todos, Emerson Cavadas, um grande abraço a todos os convidados de hoje, Flávio Narese, que foi presidente da ASEAG. Muito bem. Evanildo aqui perguntando, Maurício Colim conosco. Pô, muita gente poetisa, Jandilisa agraçando, Lucas Felipe Miranda também dando boa noite para nós aqui. O Tita está nos acompanhando, ele quer daqui a pouco eu pego o nome dele. Augusto Tolentino nos acompanhando, Ricardo Meirelles, olha, Regina Iabu está conosco, Valdir Pinto está conosco, Genário Fiorino está nos assistindo lá de Atibaia, Dr. Nelson Júcio. Ele faz uma pergunta interessante, vou passar para todos. Se ele pode formar uma outra chapa e ser um dos diretores ou vice-presidente, meu amigo? Não, se acontecer essa assembleia e votarem sim, não vai acontecer. Não vai acontecer. Está cerceando o direito das outras pessoas. Por isso que eu digo que não é uma. Por isso que eu digo que não é uma ampliação de gestão. E sim é mais 2 anos, é mais uma gestão completa. Mas vocês concordariam que ele participasse de uma outra chapa? Quem? O Silvio? Ele não pode. Estatutariamente não pode. O presidente Me ele não pode. permita. Não, mas como diretor ele Roberto, me permite. Pois não. Me permita. Esclareça. Vamos esclarecer para o associado, para você ter a sua formação. Ninguém está contra aqui a figura do Silvio Alves, se ele está tendo uma projeção, se ele está tendo uma visibilidade. Isso não, porque todos nós tivemos. Isso é uma coisa normal se você faz um bom trabalho. O que nós estamos aqui contra é a conduta de se perpetuar no poder e cercear o processo de oxigenação dessa entidade, com argumentos errados e argumentos que não condizem com a verdade, como esse da FACESP. E também com a pandemia, até porque ele ficou com o seu segundo mandato inteiro livre. E outras entidades não fizeram isso de prorrogar. Ponto. Segundo, isso até é um demérito para a sua diretoria, porque você tem pessoas e quadros qualificados. Eu falo isso porque eu criei uma gestão na governança na entidade. Então as pessoas que sabem o que é governança, as pessoas das diretorias tinham autonomia e tocaram o projeto. Que você fez muito bem em algumas ações. Ninguém está condenando aqui. Quando alguém falou qual que é a nota que dá aqui, ninguém aqui foge de pergunta. Aqui não estamos querendo nem dar nota. O que nós não queremos é que fique marcado que foi o presidente que dividiu o conselho e dividiu uma diretoria. Isso é ruim para a biografia dele. Então, Roberto, ninguém está impedindo dele participar de uma outra chapa. Até como vice-presidente. Como vice-presidente. Ele pode ser conselheiro. Coisa que eu não quis e nem participei. Também Quem não. fez essa chapa dele, a primeira, se chama Wilson Caldas. Ele não participou de ninguém. Ninguém nem conhecia quem era o José Vânia. Ninguém conhecia quem era Silvio. Quem fez toda essa chama se chama Wilson Caldas. Ele foi em cada pessoa e foi apresentado para isso. Para você ter uma ideia, olha como a autonomia da associação comercial, olha como as pessoas da associação comercial acreditam na sua direção. E ele chancelou o Silvio. Na segunda, eu poderia ter gerência disso, ou o Jorge, ninguém. Eu sou conselheiro nato porque tenho 2 empresas filiadas à entidade, só para deixar bem claro aqui, 2 empresas há mais de 10 anos, fui diretor, criei uma história dentro da entidade e não me vejo mais lá, eu estou preservando-a. E eu acho que é um absurdo fazer uma assembleia com esse motivo. Ponto. É isso que eu quero te dizer aqui e deixar bem claro para o associado. O motivo não é justo.
Donizete Araújo Branco, parabéns pela audiência em seu programa e pela abertura de comentários. Donizete, ele é delegado do Cresce, presidente do Conselho Deliberativo da ACE Guarulhos. Donizete nos acompanhando, Valdir Pinto com a gente. Dr. Nelson Júcio está mandando um abraço para nós. Rafael Calazans, Marco Lins, Martinho Riso, o engenheiro Eduardo Henrique Martins, que inclusive se colocou como candidato membro do Conselho Deliberativo. Ele é membro do Conselho Deliberativo. O Gilmar Loredo, um monte de gente, Guto Pompeu, Maurici Dias Gomes está nos acompanhando, e a Djalma Freitas, Luiz Felipe, Vivi Terenzi, Marcos Lins, Ed Garcia, um monte de gente aqui. Camila Mato também está conosco. Silvio Carlos Pramicia, o Décimo pediu eu gostaria de mais uma colocação, porque as pessoas devem perguntar assim: poxa vida, o que faz 5 presidentes, 4 aqui e um que não pôde vir, mas nós temos a chancela de falar com ele e levar isso à frente das câmaras, falar e fazer ligações para associados, sendo que são ex-presidentes, e todos nós aqui, quando chegava um ex-presidente na entidade, a gente puxava a cadeira e trazia o cara para a mesa principal, até por respeito. Eu acho que isso é válido, eu acho que o Roberto Samuel também concorda com isso. E vocês devem estar perguntando: poxa vida, vocês não falaram com o Silvio? Então eu quero que fique claro aqui, sem conversa de bastidor. Nós viemos observando o andamento, algumas coisas a gente não concordava, mas nós, por norma e combinado, nenhum aqui fez interferência na gestão do outro, né? Nenhum fez interferência na gestão do... Mas a gente viu que a associação comercial vinha num rumo muito bem no café, mas nos outros rumos deixando a desejar. Quando nós vimos essa marcação dessa extensão da gestão, que é um mandato maquiado, é um fake news de mandato, né? Nós tentamos por mais de uma vez, Roberto, e eu gostaria que o Roberto me falasse também, ou alguém respondesse pra gente aí. Nós tentamos falar com o Silvio, mandamos vários zaps para ele, mandamos zap dizendo: Silvio, os 5 ex-vice-presidentes gostariam de sentar com você, nós precisamos esclarecer algumas questões morais que a entidade tem, que para nós é mais importante do que até o estatuto, né? E infelizmente a resposta que nós tivemos, para mim, desculpe, é um desaforo, é um absurdo para mim tentar ser elegante. A resposta que ele nos deu é que ele não tinha conforto para sentar com os 5 ex-vice-presidentes. Então eu gostaria de deixar claro isso, né? Desculpe, com os 5 ex-presidentes, deixar claro para você: poxa vida, tá esses 4 ex-presidentes aí, e falando em nome de mais um, e por que não trataram isso intramuros, que era o que a entidade merece? É o tamanho da entidade, é o vestimento de presidência, diretoria e conselho que a entidade precisa e exige para estar naquela cadeira. E infelizmente tivemos essa resposta indelicada. O Jorge Taiá tá quietinho. Deixa eu queria falar. Fazer um também comentário. do lado de Paneque aí não dá, né? Não, mas nós estamos aqui, estamos em paz com todo mundo. Então, fica tranquilo. Somos mais fortes. Alinhados. Exatamente. Até isso. Então, Juntos Roberto, somos mais fortes, pois muito não. mais fortes. Sobre a Assembleia, ele fez o anúncio, né, a publicação dentro do prazo, porém algumas coisas estão meio assim, não estão tão transparentes. Até agradecer ao Donizete, porque, como o Décio falou, nós tentamos falar com o presidente e é muito difícil, né? Acho que é mais fácil falar com o presidente da República, seja ele qual for, do que com o presidente da Associação Comercial de Guarulhos. Desculpa, Jorge, eu vou precisar te intervir. Pode falar que eu sou mal educado. Não é difícil, ele não quis nos atender. Sim. Não, difícil é quando a gente não consegue falar. Cara, ele não quis nos atender. É uma situação diferente, Não Jorge. sei se ele se sentia desconfortável ou se ele se acovardou, mas tudo bem. Voltando para a Assembleia, e o Donizete, agradecendo ao Donizete, que foi quem nos ouviu, foi a pessoa da diretoria, a única pessoa com quem, pelo menos da minha parte, não sei os demais, mas com quem eu consegui conversar. E nós fizemos alguns questionamentos. Primeiro, se teríamos oportunidade de, na Assembleia, nos manifestar
sobre o nosso ponto de vista, pedir a palavra e cada um expressar. Logicamente teria que ser um negócio ordenado, com tempo cronometrado para cada pessoa, e nos foi passada a informação que não, que seria o momento que o associado chegasse lá, ele iria votar, e sim ou não, e acabou. Depois apareceu uma nota aí num jornal, e foi divulgado pelo WhatsApp para associados, que vai ter um café que começa às 9 horas da manhã, e a primeira chamada só às 10h30, para a segunda chamada às 11. Então, quer dizer, não havia tempo para nós, cada um individualmente, manifestar o seu pensamento, e aqueles demais que o quisessem também pudessem fazê-lo, mas tem tempo de 1h30 para se tomar um café. Que na realidade, ultimamente, a associação comercial virou só festa, né? Evento assim, realmente fica muito fácil de você conseguir trazer pessoas. Mas surgiu essa situação. Uma outra situação que também não está muito clara, e até eu fiquei até meio espantado, numa dessas mensagens foi informado que amanhã foi contratada uma empresa de segurança. Olha só que absurdo chegou a associação comercial. Na visão deles, se faz necessário contratar uma empresa de segurança privada para controlar o ambiente. Espera aí, acho que eles estão lidando com bandidos. Será que é isso que eles estão pensando? É isso, Jucivânio? Responde para mim. O senhor está pensando que está lidando com bandidos? Não precisa de segurança. Nós somos civilizados. Eu não sei aonde foi, nos seus últimos anos, que ambiente o senhor esteve. Mas, seu Jucivânio, eu posso dizer, aqui o senhor está lidando com pessoas civilizadas. Não há necessidade de segurança privada, não. Eu queria agradecer o presidente da TV Guarulhos, o Fernando Mauro, que ele vai reprisar esse programa depois das 20 horas, né? Estamos atrasados, já estamos terminando o programa, viu, pessoal? E durante a semana, amanhã, o dia todo, ele vai reprisar esse programa. Então, quero agradecer. Estamos terminando, 7 minutos para terminar, Panek. Eu agradeço esse seu espírito público de garantir a verdade e orientar nosso associado para tomar a melhor decisão. Quem vai tomar a decisão é você. Aqui a gente está embasando a sua decisão. Roberto, essa ação de não atender ex-presidente, eu falo com muito conforto, porque nós abrimos a porta da associação comercial, entregamos diversos certificados de filiação. Hoje eu vejo que isso também é uma prática que está acontecendo lá, muito bem, plausível. Eu, como gestor, ficava 2 dias da semana lá, sempre atendi todo mundo, e mais ainda, quem era o contraditório. Uma vez o Décio entrou, me pediu a palavra porque eu estava indo para a administração pública, por isso que não há nenhum problema, dependendo de como você faz isso. Às vezes ele achava que não era uma coisa correta, eu não cerceei o direito dele, eu pus ele na mesa, ele explanou para a minha diretoria e eu falei para ele, estou indo para uma missão, você entrou como vice-secretário, saiu como diretor, eu posso entrar lá como diretor, posso sair como secretário e vou defender o associado empreendedor. E quem me conhece sabe, eu à frente da SD7, o que nós fizemos com o Via Guarulhos e várias outras ações. Que isso também valida você, Silvio. Se você quiser ser candidato, tenho certeza que todos nós aqui gostaríamos, como o Décio falou, o Silvio, o Wilson e o Jorge, de uma pessoa que vem do meio empresarial, uma pessoa que sabe as agruras do empreendedorismo, da gente apoiá-las. O problema é a sua conduta, que está uma conduta errada para um presidente de envergadura de uma entidade que tem 60 anos. Repito, você associado, mais do que um cara bem sucedido, mais, porque isso também é efêmero. Ó, as pessoas passam. Hoje nós temos grandes heróis aí. Paulo Lemann era um grande herói da Americanas. Então hoje eu estou aqui representando o pequeno e médio. Eu sou um comerciante desde os meus 21 anos de idade e comecei no ramo de automóveis como o Décio Pompeu, migrei para resíduo, hoje há mais de 10 anos no ramo imobiliário. Eu reflito a maioria, 90% do nosso associado, aquele cara lutador, um cara que trabalha, que tem lá o seu dia a dia, gera seu emprego, quer pagar o seu DARF. E é essas pessoas que a gente tem que criar produtos e soluções para facilitar o dia a dia. Silvio, só completando, aqui ninguém é inimigo. Eu só não quero que você amanhã seja o indutor de um dos maiores rachas dessa entidade, que uma das coisas que eu consegui fazer é a paz e a harmonia e o bem comum dessa entidade. O doutor Nelson, eu acho que ele está... Nelson Júcio.
Ele está um pouco confuso. Pelo que eu entendi, não querem prorrogação do mandato, mas novas eleições, onde será formada uma nova chapa com ele, como ele pode ser membro da nova diretoria, os entrevistados podem se confirmar. Por favor, vamos começar aqui pelo Wilson. O Silvio só não pode ser candidato à reeleição à presidência da diretoria executiva. Mas ele pode ser vice. Candidato não, porque o vice é escolhido depois que escolhe o presidente da diretoria executiva. Mas ele pode compor uma vice-presidência, ele pode ir para o Conselho Deliberativo, ele pode, quando o Conselho for formado, ele pode se eleger presidente do Conselho Deliberativo, que hoje é o cargo do Donizete. Ele pode, inclusive, fazer o caminho que muitos de nós fizemos, de se credenciar para ser o vice-presidente da região do Alto Tietê, da RA3, da federação. Ou seja, caminhos para progressão existem demais. E se tudo der errado, ele pode se candidatar à presidência na outra eleição. Ou seja, o que nós queremos é que o estatuto seja seguido e que tenha a eleição esse ano. Ele pode colocar pessoas que ele entenda que vai levar os projetos dele à frente. Ou seja, tudo isso é como é feito há 25 anos, desde 96. Valdir Pinto, o presidente Silvio fez e faz uma ótima gestão, mas aumentar a gestão da atual diretoria não é salutar. Temos que ter oxigenação na entidade. E ele ainda fala, Roberto, o Rotary tem 110 anos e tem alternância de poder do presidente ano a ano. Por isso é uma das instituições mais respeitáveis do mundo. O presidente Silvio fez uma... Ele está dizendo a mesma coisa, mas alongar em mais 2 anos, a meu ver, é um erro. Vamos agradecer então, quem? Silvio Pompeu, obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado a você, parabéns aí por esse programa histórico e fica aí o alerta a você associado, você guarulhense. É amanhã, né? E eu falo para você guarulhense também, porque pessoas que têm pretensão política não podem queimar a largada, se é que vocês me entendem. Um abraço a todos, muito obrigado, Roberto. O Tita, ele é da Central Única das Favelas e está nos acompanhando. Um abraço a ele. Tita Caio, obrigado. William Panek, obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Roberto. Como eu falei no início da minha fala, não podia me furtar de me posicionar nesse momento. Você é retrato que eu me afastei quase 2 anos de todo o Senado. Mas nós não íamos nunca nos calar diante de uma atitude que eu acho que é equivocada. E quero deixar aqui um conselho para o Silvio. Silvio, a Associação Comercial ela tem uma ação filantropa muito grande. Que ele consiga e continue o patrocínio do Rotary Run, que é uma ação que é vinculada a uma entidade de serviço secular e que faz uma ação enorme. Então eu tenho certeza que colar a marca da Associação Comercial, como nós temos, o Rotary Run, só tem a ganhar a Associação Comercial. Dr. Demóstenes Cordeiro Silvio fez uma excelente gestão, mas deve cumprir o regimento com direito a uma reeleição. O Brasil tem que parar de flexibilização das leis. Duralex, Sedilex. Eduardo Caldas, quais são as expectativas para amanhã? E o Demóstenes ainda fala que existe uma lei federal, pessoal, que exige a contratação de segurança profissionais em todos os eventos, compatível com o número de pessoas. Quais são as expectativas? Boa noite, tchau, meu amigo Jorge de Tayar. Quais são as expectativas para amanhã? Primeiro eu quero agradecer o convite, quero agradecer a oportunidade que você nos deu, que você continue sempre com esse jornalismo sério, imparcial e transparente, Roberto. Olha, a expectativa nossa é que os associados, como o Panek, o Décio falou, o Wilson também já tocou nesse assunto, é que os associados compareçam e votem não para esse tipo de atitude. A alternância se faz necessária, senão se torna um feudo. Então, seria bom grado que todos os associados participassem e fossem lá votar contra esse tipo de atitude. Obrigado, Wilson. Obrigado, Roberto. Um prazer estar aqui mais uma vez. Parabenizá-lo por esse espaço democrático. Realmente foi um programa histórico, né? E pedir para que o associado compareça lá amanhã, vote não, né, a essa proposta. Vamos ter eleição normalmente ao longo desse ano, lá para novembro, dezembro, né, no final do ano, que é o prazo normal, né? E que a gente faça realmente da associação, que ela fique sempre voltada para o bem comum e que ela associe as pessoas e que não faça essa divisão como está acontecendo. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Agradecer mais uma vez a Fernando Mauro, que vai reprisar esse programa pela rede
da TV Guarulhos. Agradecer também ao G7 News, que também transmitiu ao vivo esse programa, e a todos que nos acompanharam.